night, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flights, her moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Gonna take the light and drag me away from you. There's nothing that I want to be at all. I bless the rains down in heaven. We're gonna take some time and we'll let the things we A partir de agora, na Santos FM, ZR News. Boa tarde a todos, meio-dia e 12, eu sou o Zé Torquato, estamos recomeçando a semana de trabalho aqui na Santos FM, diretamente do Corporate Praia Mar, com o programa ZR News, uma realização da ZR com assessoria de comunicação. Eu sou o Zé Torquato, obrigado por estar conosco, conto com a sua audiência ao longo do programa, que está em 92.5 e também nos canais digitais aqui do programa. Boa tarde, Bernardo Martins, seja bem-vindo. Boa tarde, Zé, boa tarde para todo mundo ligado aí na Santos FM 92.5. Hoje, segunda-feira, estamos apenas começando a semana, né, dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santos. Te aproveitar e fazer o tradicional convite para você que nos ouve também nos acompanhar fora do horário do programa. O nosso Instagram é o @programa ZR News, com atualizações diárias aqui do nosso programa. No Facebook, com 3 páginas para você nos assistir, curtir e interagir com a gente. As páginas da Santos FM, página jornalista ZR Torquato e a nossa fanpage oficial ZR News. Caso prefira, temos também o WhatsApp, que é o 997721213, 997721213. Perfeito. E temos enquete hoje, referente a um dos temas da nossa pauta, correto, Bernardo? É isso aí, Zé. Lá nos stories da nossa página no Instagram, o @programa ZR News, você vota se você é a favor ou contra, né? Se você quer ou não a volta do horário de verão, que pelo segundo ano não temos aqui no Brasil. Perfeito. Você falou na série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Santos. Daqui a pouco vamos conversar com o nosso convidado de hoje, que eu já vou adiantar, já vou cumprimentar, o candidato ao PTB, o empresário Bayard Umbuzeiro. Bem-vindo à nossa bancada, espero que o senhor aqui possa mostrar suas propostas para o nosso eleitor. Boa tarde a todos, obrigado pelo espaço, Jerry. Estamos às ordens. Com certeza, será um papo aí muito proveitoso para conhecer as propostas do PTB, da chapa do PTB, encabeçada pelo empresário Bayard Umbuzeiro. E temos também na bancada, mais uma vez conosco, o advogado Fábio Solito. Tudo bem, Solito? Olá, Zé, boa tarde ouvintes, Bernardo, Bayard, uma honra aqui fazer parte da bancada, sempre é uma honra fazer parte dessa bancada, hoje ainda mais, né, porque você, com esse trabalho junto aos candidatos ao executivo, está trazendo para a gente o grande debate de questões da cidade que representa o grande momento nosso em termos de democracia. Às vezes se aproximam. Então eu fico muito feliz aqui de estar compartilhando com você esse momento. Bom, nós temos aqui uns parâmetros, né, que nós elegemos. Serão 30 minutos de entrevista daqui a pouquinho, né, com o empresário Bayard Umbuzeiro, candidato do PTB, e nós adotamos a linha propositiva, abrindo até espaço para que o candidato possa demonstrar as forças que ele entende como diferenciais até nas suas propostas para a cidade de Santos. Tudo isso daqui a pouquinho, com certeza, você pode acompanhar no programa ZR News, repetindo com o candidato do PTB, o empresário Bayard Umbuzeiro, tá certo? E quando for a entrevista a gente vai explicar mais detalhes de como vai funcionar aqui a dinâmica, que é muito simples, mas buscando a isonomia e a isenção, para que todos os candidatos tenham exatamente o mesmo tempo e respondam aos mesmos questionamentos dentro da sua ótica do que é necessário em termos de propostas para a cidade de Santos, ok? Bom, vamos começar a nossa pauta de hoje falando sobre 3 letrinhas que estão aí hoje circulando, né? O P, I e o X. É o
Pix, nova plataforma de pagamentos, o cadastro já está aberto, vai entrar em funcionamento daqui a pouco, não é? E os bancos já estão cadastrando aí os clientes, aí de repente tem vantagens, desvantagens. Meu caro Fábio Solito, você que atua nessa área aí digital, enfim, está muito antenado com tudo isso, vem estudado essa área digital, enfim, o que é essa ferramenta, o Pix, o que é que ela traz de vantagens? Na verdade, Zé, redução de custo para aquele que faz operações financeiras, né? Lembrando sempre que a plataforma é destinada apenas a pessoas físicas, em termos de isenção. As pessoas jurídicas também podem fazer o cadastramento de sua chave, então logo o sistema esteja em uso, também poderão efetuar transferências e recebimentos diretamente, sem a intermediação, só que a isenção de tarifas, ela é direcionada apenas para as pessoas físicas, né? É importante alguns detalhes aí muito interessantes. O primeiro é que recentemente o Procon São Paulo, né, se manifestou no sentido de que os bancos e as instituições financeiras, as startups financeiras que também podem fazer uso do Pix, né, que estão devidamente cadastradas junto ao Banco Central, elas não podem fazer cadastro automático do Pix dos seus correntistas, por exemplo. Eu acho isso muito lógico, né, Zé? Me parece um tanto quanto esquisito, por assim dizer, a gente trabalhar com a ideia de que a instituição financeira vai cadastrar diretamente uma chave do seu correntista, porque o seu correntista não vai nem saber qual é a chave. É importante ficar claro. Por quê? Porque o Pix é para a gente entender melhor, para o ouvinte que está totalmente por fora do assunto, né? O que é o Pix? É uma ferramenta para você fazer e receber transferências eletrônicas em dinheiro. Pois bem, né? Em substituição, aparentemente, à TED, aos DOCs que a gente tem por aí. Pois bem, cada conta corrente, ela vai ter que ter uma chave diferente. Então, a mesma pessoa física ou jurídica, se ela tiver 2, 3, 4, 5 contas correntes, ela vai ter uma chave para cada conta, ainda que seja na mesma instituição financeira ou instituição financeira diferente. O que eu quero dizer? Se eu tenho uma conta no banco A e eu cadastrei o meu e-mail pessoal como chave, esse e-mail pessoal não pode ser utilizado como chave da minha conta no banco B. Entendi. Na conta no banco B eu vou ter que cadastrar o meu celular. Na conta do banco C eu vou cadastrar o meu CPF. E assim sucessivamente. Então, como é que o banco cadastra uma chave de alguém, né? E se esse correntista, por exemplo, ela cadastrou o CPF como a chave dele? E se esse correntista quer fazer uso do seu CPF numa outra conta como chave? Ou numa conta conjunta que ele tem com a esposa, por exemplo, ou com o pai, com a mãe, né? A gente sabe da questão dos idosos, né? Que normalmente tem conta conjunta com seus filhos. Aí eu pergunto, quem que está autorizando a instituição financeira, banco, ou seja lá quem for, fazer cadastramento em nome dos outros? E mais, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, você tem um gravame maior. Está fazendo uso de dado pessoal do correntista indevidamente. O que gera, consequentemente, multas a serem aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, diretamente às instituições financeiras que assim o fizerem, não afastando, contudo, a eventual indenização por uso indevido dos dados pessoais de cada um, né? Tem bastante coisa para falar do Pix, viu, Zé? A gente fica aqui e tem muitas dúvidas, o pessoal tem bastante dúvida, né? Como é que funciona, se eu tenho conta conjunta, é uma chave, 2 chaves, 30 chaves, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma conta, você tem aí, ouvinte, uma conta conjunta com a sua esposa ou com o seu marido, né? Como é que faz? Vocês podem cadastrar uma chave só para essa conta corrente, ou vocês podem cadastrar 2 chaves, né? Ou seja, uma chave para cada um. É possível se fazer isso. Não há nenhum tipo de problema, né?
dúvida frequente que a gente tem visto também. Conta poupança, não tenho conta corrente, tenho conta poupança, posso fazer uso do Pix? Pode. O Banco Central regularizou isso também. Qualquer conta, até conta salário, ele vai poder fazer uso do Pix para fazer as transferências eletrônicas em dinheiro. Agora, Solito, a gente já tem notícia que os fraudadores, eles não dormem, né? Então, eles já estão aí buscando formas de fraudar e invadir esse sistema. Como é que você analisa os protocolos de segurança estipulados aí pelo Banco Central? Uma coisa só deixando claro a informação que nós já temos, tá? O PROCON já baixou a normativa, você tem que autorizar, né? Isso, a normativa da autorização era o básico. Acho que nem precisaria o PROCON. Acho que é uma questão até de uso de dados aí, como eu abordei anteriormente. E a segurança? Quais são as precauções que as pessoas devem tomar para não cair em golpe? São as mesmas de outros tipos de tecnologias, né? Que a gente acaba baixando a guarda e sendo vítima de criminosos. Exatamente, né? Vamos lá, então. Não adianta, Zé, toda vez que a gente for falar do uso de tecnologia, é natural que a gente, acompanhado desse processo, a gente vai ter, infelizmente, a tentativa de mau uso da tecnologia através de fraudes para alguém se beneficiar. Isso é normal. Isso não é coisa... A gente fala, só no Brasil. Não, não é no Brasil. É no mundo inteiro. Toda vez que surge uma nova tecnologia, normalmente há pessoas tentando se valer de alguma brecha de segurança para que se beneficie e prejudique tanto a pessoa como, às vezes, até a própria instituição. Enfim, é importante que se tome sempre os mesmos cuidados, né? A gente conhece, né? A história de acesso de links que você recebe. Cadastre seu Pix aqui. Você recebe o bendito do link lá na mensagem de texto. Eu recebi do aplicativo do banco, então... Isso, tranquilo. É isso aí que a gente vai chegar. Então, é diferente você acessar todas as instituições financeiras, inclusive os bancos virtuais. Vou citar aqui, sem fazer propaganda, C6, Inter, né, que são os bancos que não têm agência física. Todos eles estão fazendo o cadastramento do Pix dentro da própria plataforma, dentro do próprio aplicativo. Então, primeira coisa, né, primeira sugestão aí para que o ouvinte não seja lesado, né? E tem gente aí que vai ser lesado e só vai descobrir em novembro, né? Quando o sistema entrar em ação e o cara começar a fazer uso da chave dele lá na frente, né? Começar a tirar todo o dinheiro que ele tem na conta sem ele nem saber. Enfim, procure o aplicativo da instituição financeira, do seu banco, seja ele ou vá diretamente, se tem agência física, vá na agência física se você tem dúvida, mas se valha dos meios convencionais que você já se comunica com a sua instituição financeira, né? Não acesse links que você recebe por mensagem de texto ou mensagem de WhatsApp, né? Não passe seus dados pessoais em ligações telefônicas, né? CPF, número de conta, número de agência, número de banco... não, eu sou aqui do banco, não. Desligue e fale, não tem problema. Né? Se alguém te ligar da tua instituição financeira, o que eu sempre sugiro? Do que se trata é sobre uma transferência. Ok, estou desligando e entrando em contato com o banco. Né? Isso são as medidas mínimas, mas o que normalmente a gente tem, que a gente chama, são os crowns, né? São os robozinhos aí que vão quebrar seus dados, vão obter seus dados pessoais, inclusive de sua agência bancária, que estão no seu celular, a partir de links em mensagens. Essa é a mais convencional de todas. Você clicou lá na mensagem, você acha que não está acontecendo nada, mas a partir do clique que você deu, ele já está ali, puxando todos os seus dados pessoais, todas as suas informações. Então, utilize sempre a via tradicional que você se comunica com o seu banco. E se ainda persistirem dúvidas, vá à sua agência, converse com o seu gerente e se informe com mais clareza sobre as coisas. E a ferramenta, ela vem atuar diretamente no benefício ao usuário da rede bancária, porque eu ouvi aí na imprensa, até na CNN Brasil, especialistas falando o seguinte, por ordem de grandeza, né? Por exemplo, vou falar de um dos bancos que eu trabalho, tá? Que eu movimento pouco. Um TED, um DOC é R$11. E o custo
dessa operação para o banco sair 6 centavos, quer dizer, é algo absurdo, né? Então, tem que se reequilibrar essas forças aí. Né? Na verdade, Zé, eu vou ser bem honesto com você. Tá. O que está acontecendo? Aí eu vou falar um pouquinho de tecnologia para que o ouvinte entenda por que dessa implantação do Pix. Sempre perguntaram assim, a primeira pergunta que eu recebi quando falaram do Pix, fala assim, mas eu tenho que pagar? Eu falo, não, é de graça, e se você é pessoa física, você não vai nem pagar para fazer a transferência. Aí o cara falou assim, aonde eu tomo na cabeça, né? O brasileiro sempre tem disso. É verdade. É possível, eu tô me entregando alguma coisa de graça, sabe o que eu pago? Eu vou tomar na cabeça. Aonde que eu tô tomando na cabeça? Não tem almoço grátis. Né? Não tem. Aí, né, porque afinal vai reduzir a receita de bancos com TED e DOC, e já existe um estudo do Banco Central sobre o impacto disso nas receitas das instituições financeiras nacionais. O que a gente tem falado é o seguinte, você não vai tomar na cabeça. E por que você não vai tomar na cabeça? Porque é interesse do banco. Porque existe uma outra tecnologia, Zé, que vem crescendo de forma exponencial no mundo inteiro, e que, em determinado momento, inevitavelmente, ela vai atingir toda a população que faz uso do sistema bancário, chamado blockchain. E aí eu preciso distinguir aqui que blockchain é o sistema de tecnologia que é utilizado para criptomoedas, para criptoativos, como o Bitcoin, por exemplo, né? E o blockchain... A diferença do Pix para o blockchain qual é? O Pix, você vai fazer a transferência direto, 24 horas por dia, 7 dias na semana. O blockchain também já faz isso financeiramente. A diferença é que o Pix ainda precisa necessariamente de instituições financeiras intermediando e validando essa operação, ainda que eletronicamente. E o blockchain não. É a transação direta, sem o intermediário, sem o banco. Esse é o princípio básico do Bitcoin. No white paper, que é o documento de lançamento dele, esse é o princípio básico. Na verdade, não ter mais a necessidade da instituição financeira. Então, na verdade, o que os bancos estão fazendo é tentando se antecipar e tentando se aproximar mais do seu cliente com o uso de tecnologia que funcione 24 horas por dia, 7 dias da semana, mas que ele ainda seja a instituição financeira intermediária da operação. O que não acontece mais com o blockchain. Então, realmente nada de graça. Isso aí é só um lançamento que as instituições financeiras estão trabalhando há algum tempo já com o Banco Central, porque já sabem desse movimento do blockchain. Alguns bancos nacionais, inclusive, já fazem uso de blockchain para operações internas. Vou dar um exemplo aqui. Você falou do seu, eu vou falar do meu. Itaú já faz uso de blockchain para algumas operações internas nelas. Mas, por exemplo, o comércio exterior, né, tem crescido monumentalmente o uso de blockchain. Por quê? Porque você faz paga de operações de comércio interior sem que haja sequer a tributação e sem a intermediação numa velocidade muito mais rápida, né? A partir do momento que são chamados, e aí isso renderia um programa inteiro aqui, são chamados smart contracts. Tá aqui na pauta, aqui, blockchain. Né? Vamos fazer um programa sobre blockchain. Enfim, e eu sou apaixonado por isso, você sabe disso, que é um tema que eu sou bastante afeto e apaixonado. Então, na verdade, esse é o desenho aí de que por que o Pix está sendo implantado. Ele vai facilitar o cidadão? Vai, é bom, mas também há um interesse por trás disso das instituições financeiras relativas à chegada em breve do blockchain como um meio de pagamento mais real, mais crível, mais do dia a dia de todo o povo brasileiro. Não obstante, é interessante hoje, na conjuntura hoje do mercado financeiro, da nossa vida financeira, o Pix é... Redução de custo? Exatamente. Que devia... Aí eu vou fazer vou levantar aqui a outra bola. Por que não a única crítica com relação ao Pix, né? Por que não a extensão do Pix para empresas de forma gratuita? Ele vai existir, mas pago, né? Por que não a extensão do Pix de forma gratuita, desde que a empresa, por exemplo, optasse em falar assim, olha,
Até porque toda operação financeira já é monitorada. Pode me monitorar, a parte fiscal da minha empresa pode ser monitorada pelas minhas operações do Pix também. Né? A gente sabe hoje, por exemplo, qualquer transação acima de 80 mil reais acende uma luz vermelha lá no Banco Central, você entra numa listinha. Né? Mas por que não entregar isso gratuitamente e a contrapartida, né, da empresa para não pagar esse custo seria efetivamente ela liberar a parte de fiscalização em termos até tributários desse uso desse Pix. Então são questões aí que às vezes eu fico meio assim, a gente podia ter dado um passinho a mais, até em termos de fiscalização, informatização da fiscalização, né, da parte tributária, e mais um benefício para as empresas que a gente sabe estão precisando demais, né, principalmente em razão do momento que a gente vive com a Covid-19. Advogado Fábio Solito, você sabe que não foi aleatória não a escolha dessa pauta para hoje, sei, justamente pelo seu conhecimento, seu know-how a respeito do tema. Tem mensagem sobre esse tema? Pois vamos para o intervalo. Na sequência, eleições 2020, com o nosso entrevistado de hoje, o candidato pelo PTB à Prefeitura de Santos, o empresário Bayard de Umbuzeiro. Vamos lá. Zé, a Adri tá aqui com a gente, ela fala: penso que através do Pix seja mais fácil a busca de dinheiro de devedores por estar tudo numa única plataforma. É mais fácil para a Receita Federal e o sistema judiciário buscarem os devedores. Rapidamente, concorda, Fábio? Na verdade não, tá? Principalmente por causa do sistema judicial. Por quê? Porque, em verdade, com relação a devedores hoje, você tem um convênio já, todo judiciário tem, todos os tribunais estaduais, federais e também a Justiça do Trabalho no Brasil inteiro já tem um convênio com o Banco Central chamado Bacen-Jude. Tá? Que na verdade o que é? Quando o devedor não paga no prazo, simplesmente o juiz digita lá no sistema ou CPF ou CNPJ da empresa e simplesmente bloqueia todas as contas vinculadas àquele CPF ou àquele CNPJ. Então, na verdade, com relação a judiciário e localização, não. O que a gente precisa entender é que quando eu falei de fiscalização, hoje se uma empresa faz um TED de 12, 13, 14, 25, 79 mil reais para alguém, isso não aparece lá no Banco Central, não cai na malinha deles, né? E poderia vir a cair através do Pix se eles fizessem essa troca. Então, às vezes, o cara faz um pagamento ou um recebimento de um valor abaixo de 80 mil, não declara que recebeu, não emite a nota fiscal, né? Então, às vezes, você faz algum tipo de... Você poderia fazer lógico, ele está sujeito à fiscalização pela Receita, né? Quando ele fizer as declarações e tudo mais. Uma coisa não afasta a outra. Mas seria mais uma forma, porque você não pode quebrar sigilo bancário de ninguém sem justo motivo, né? O que existe é uma regra de operação. Só que as operações abaixo desse valor simplesmente não são, vamos por assim dizer... não são apuradas com mais cuidado pela Receita Federal do Brasil. Ok. Bom, o assunto Pix está encerrado por enquanto. O ouvinte, se quiser mais perguntas sobre essa ferramenta, que já está disponível para cadastro, pode ficar à vontade ao longo do programa. Vamos para o intervalo, depois eleições 2020 aqui no ZR News. Todas as terças e quintas, no programa ZR News, acompanhe o quadro DBV, De Bem com a Vida, falando de saúde, qualidade de vida, bem-estar e muito mais. Sempre com especialistas que são referência em suas áreas de atuação. Não perca o DBV, De Bem com a Vida, às terças e quintas, a partir do meio-dia, no programa ZR News. Realização ZR com Assessoria. Você já ouviu com certeza que prevenir é melhor que remediar. Quando falamos nisso, lembramos que a Seguridade está ficando cada vez mais ampla, oferecendo uma infinidade de produtos no mercado. A diferença com certeza é a orientação de um corretor de seguros de confiança. O nosso é o Flávio Meleiro, da Embaré Corretora de Seguros, há 29 anos no mercado. São diversas opções, como seguro de vida, seguro residência, seguro viagem, imóvel, carro fácil e muito mais. Atenção! A Embaré Corretora de Seguros voltou a atender presencialmente e está de casa nova. Venha nos visitar. Avenida Senador Feijó, 686, sala 1821, Vila Matias, Santos. Ligue 38770415, 38770415 ou mande e-mail para flávio@embarecor.com. Embaré, Corretora de Seguros.
Breeze Rental Car. Aluguel de carros na Flórida. Atendimento diferenciado e com o melhor preço. Entregue e pegue o veículo onde você preferir. Todos os carros com Wi-Fi. Temos todos os acessórios necessários para o seu conforto e da sua família. Além do aluguel, também fazemos traslado de pessoas, bagagens e encomendas. Entregue o carro em frente ao seu portão de embarque, sem burocracia e com maior conforto. Personalize sua viagem com a Breeze Rental Car. Acesse o site breezeorlando.com. WhatsApp 13 99 635 1488. 13 99 635 1488 e faça um orçamento. Breeze Rental Car. Sorria para a vida no Implante Vida. Renove seu sorriso com tecnologia. Instituto Implante Vida, referência em odontologia. Todas as especialidades, segurança, modernidade. Implante Vida, Implante Vida. Clínica Odontológica Implante Vida, Tolentino Filgueiras, 49, Santos. Implante Vida. As pessoas adoram assistir vídeos e quando se trata de mídias sociais, os vídeos geram 1.200% mais compartilhamentos do que textos e imagens juntos. É mais fácil para os espectadores compreenderem sua mensagem dessa forma. Então, se você quer chamar a atenção no seu negócio, a produtora Segundo Plano, com excelentes profissionais, traz suas influências cinematográficas para valorizar os projetos dos seus clientes, com o intuito de transmitir e vivenciar boas histórias. Entre em contato pelo Instagram, @produtora Segundo Plano ou pelo telefone 99749-9540. 99749-9540. Produtora Segundo Plano. ZR News. Grains of sand, I get blown all around the world. What to make of it? Oh, I don't know. What's the meaning? Meio-dia 38, eu sou o Zé Rito4, estou feliz de ter você com a gente mais uma vez, acompanhando nossos projetos ZR News, projetos de jornalismo, informação, debates, com nossa bancada sempre muito qualificada, hoje trazendo como analista o comentarista de toda segunda-feira, o advogado Fábio Solito, e já a nossa entrevista de hoje da série de entrevistas sobre as eleições 2020 aqui em Santos. Bernardo, como é que o ouvinte pode interagir? É bem fácil, Zé. Estamos no Instagram, pelo @programa ZR News, no Facebook com 3 páginas para o ouvinte curtir, interagir, assistir a nossa live. São as páginas da Santos FM, a página jornalista Zé Torquato e a nossa fanpage oficial ZR News. Além disso, o WhatsApp, que é o 997721213, 997721213. Perfeito. Bom, uma questão de isonomia, a gente está sendo o mais rigoroso possível para dar maior isonomia. Todos os candidatos respondem os mesmos questionamentos. Entendo que é um recorte, nós não temos tempo para aprofundar todas as propostas, então tem meia hora para cada candidato, sendo que há uma abertura entre as perguntas para que o candidato possa identificar quais são os pilares da sua campanha, pelo menos de uma forma resumida, não é? Então a gente sabe que o candidato também tem perguntas específicas, às vezes que a gente fala assim, por favor, senhor candidato, que hoje é o empresário Baiar de Umbuzeiro do PTB, o que o senhor gostaria de destacar do seu plano de trabalho que Santos precisa, em termos de prioridade e tudo mais. Então, não teremos também aqui a veiculação de mensagens, nem de perguntas, até porque algum candidato ou outro pode se valer disso para tentar mandar algum tipo de mensagem que não venha ao caso, então não teria como a gente dar isonomia a todos. Então, portanto, é uma pauta um tanto quanto restrita, mas que também dê oportunidade ao candidato de expor as suas ideias. E por isso que eu pergunto, em primeiro lugar, assim como fiz com os demais, ao empresário Baiar de Umbuzeiro do PTB, mais ou menos as respostas podem ser em torno de 5 minutos, há uma tolerância prevista de 30 minutos no total. Eu pergunto ao senhor, por que o senhor quer ser prefeito de Santos? Bem, eu sou natural de Santos e trabalho há 66 anos. E eu tive a oportunidade de empreender aqui em Santos, embora a Transbras iniciou-se em São Bernardo do Campo, mas a partir do momento que eu assumi a gerência e depois, seguidamente, a diretoria e a presidência,
e num determinado momento comprei a Transbrás junto com a minha família. A primeira coisa que eu fiz foi transferir a Transbrás, sua sede, para Santos. E eu aqui em Santos constituí minha família, ganhei meu dinheirinho, gastei na medida do possível, tenho minhas poupanças, tudo ganho aqui em Santos. Então, uma das razões que me leva, de certa forma, a encarar esse desafio monstruoso, que quem conhecesse a cidade e a situação da prefeitura com alguma antecedência, talvez não se arriscasse, porque a coisa é braba. Então, eu quero dizer que é uma forma de eu devolver à minha cidade aquilo que eu recebi nessa cidade fantástica, generosa, maravilhosa, da qual eu amo de paixão. Eu quero devolver um pouco com a minha experiência aquilo que a cidade me deu, não é? Esse é um motivo bastante relevante, sobretudo que a gente tem uma tendência sempre de cuidar de gente, da forma com que eu aprendi desde os primórdios, está entendendo? Nós temos lá uma grande família na Transbrás, que a gente tem uma satisfação muito grande de cuidar daquele pessoal todo lá. E a segunda motivação é a minha indignação de não receber, na medida do que a gente paga em termos de volume de dinheiro grosso, os nossos tributos, não receber o retorno em serviços, não é? Então, eu estou realmente muito irritado, indignado com isso, e eu achei que seria prudente nós aproveitarmos a oportunidade, depois de um ano estudando a cidade, lançando um livro, e ele não foi feito com o propósito de ser candidato, apenas a gente queria aproveitar a discussão que, obviamente, aconteceria por época das eleições. Lançamos esse livro com fins benemerentes. As duas entidades se valeram disso, a Casa da Criança e a Casa da Esperança. Os livros foram colocados à venda no sistema, pela internet, e o produto daquilo que foi possível, encaminhado às duas entidades benemerentes. E o livro, na verdade, ele aponta uma série de situações da cidade, e que esse livro, inclusive, como o propósito era realmente discutir a cidade, nós tivemos, digamos assim, a ousadia, talvez, não é? Para não dizer a delicadeza, de mandar cada exemplar do livro para cada como eu diria, pré-candidato a prefeito. Todos eles receberam o livro. E, para minha satisfação, alguns até me cumprimentaram, etc., comentaram alguma coisa do livro. E, em tom de brincadeira, eu até comentei, poxa, então a lição de casa vai ser boa aí, né, para se discutir. Então, eu estou muito feliz com isso. E, lógico, eu estou determinado. Eu não vim aqui agora fazer brincadeirinha para ser candidato à toa, para satisfazer meu ego, absolutamente. Eu quero realmente cuidar das pessoas, eu quero cuidar da cidade, que tem muita coisa a ser feita, a acrescentar e a melhorar. Algumas obras estão bonitas, realmente, sem essa história a tirar pedra. A nossa proposta é realmente discutir a cidade, e nós temos uma campanha propositiva. Essa é a nossa ideia e é isso que nós estamos fazendo. Para quem ainda não o conhece, o senhor é uma pessoa amplamente conhecida na cidade, empresário do segmento portuário. Quem é o Baiar Umbuzeiro? Bem, o Baiar Umbuzeiro é um cidadão com 80 anos de idade, 66 anos de trabalho, sou formado em Direito, Administração de Empresa, mas o meu grande aprendizado está exatamente na observação, no meu observatório pessoal, que é conhecer gente, conhecer situações, aprender no dia a dia, exercitar esse aprendizado e nunca esmorecer. Estou determinado com um objetivo, é nele que eu vou alcançar, nem que eu tenha que dar marcha ré 10 vezes, mas a minha intenção é sempre chegar nesse objetivo. Ok, nós estamos conversando hoje com o candidato do PTB à Prefeitura de Santos, o empresário Baiar de Umbuzeiro, e a próxima pergunta já é vislumbrando, no caso do senhor vencer a eleição, o ano que vem, em termos das finanças da cidade, não é? Porque acho que ninguém
ou quase ninguém passou ileso por essa pandemia inesperada. E certamente isso causou impacto negativo nas finanças de todas as prefeituras, principalmente na arrecadação de todos os municípios. Aí a gente já prevê um ano de dificuldades econômicas para todos, não é? Aí o senhor assume, claro, com seu plano de trabalho definido, mas cumprindo o orçamento que não atende às prioridades do seu plano de governo, porque ele foi feito pela atual gestão e vai ser aprovado pela atual Câmara. Como lidar com isso? Bem, Zé, muitas coisas a prefeitura não divulga. Só que nós temos um mestre em pesquisar aquilo que está aí à disposição, que é o orçamento, que é a contabilidade da prefeitura, enfim, tudo isso. Então, há uma queixa, que é uma queixa injusta, de que a prefeitura caiu a arrecadação de uma maneira espetacular. Não é verdade. Caiu 1%, menos de 1% a arrecadação da prefeitura por época da pandemia. E a prefeitura ainda recebeu do governo federal um auxílio de 50 milhões para minimizar essa situação. E outros 50 milhões para cuidar da pandemia. E, realmente, a prefeitura tem que ser mais esclarecedora, porque a maior parte da população não tem, digamos assim, o cuidado de efetivamente fuçar aquilo que não está sendo divulgado, mas está lá. Uhum. Quem quiser saber, é só entrar no site e procurar essas informações. Então, eu acho que vai ser uma fase muito difícil, sobretudo no primeiro ano de mandato, vai ser um vira nos 30 mesmo, porque economizar. Essa vai ser a palavra-chave. E persistir. Não pode esmorecer. Nós temos um objetivo e nós temos que procurar chegar nesse objetivo. E com essa transição de orçamento, como eu já disse, que não necessariamente contempla a visão de governo que o senhor e o seu grupo vão implementar uma vez eleitos, não é? O que dá para dizer para o eleitor, né? O que vai ser feito dentro desse engessamento, né? Que não é responsabilidade, que está atendendo a lei, a dinâmica, né? É assim que funciona. Todo governante passa por isso. Mas o que o senhor vislumbra para o primeiro ano? Quais serão as prioridades? Bom, óbvio, cuidar das finanças, porque nós estamos recebendo uma situação da prefeitura em que envolve, inclusive, as estatais municipais, que somam hoje, acumulam, melhor dizendo, um prejuízo de 2 bilhões de reais. Então nós temos lá a CT, temos a própria prefeitura, temos a Prodesan e temos que constrói casa, etc. De vez em quando me dá um branco aqui. Mas, na verdade, o que acontece? Essas empresas, nós estamos aqui com uma equipe fazendo um levantamento minucioso de tudo isso e nós vamos saber efetivamente a realidade dessas empresas, a Coab... CDHU. Exatamente. Obrigado, então, Solito. O que acontece? É Coab mesmo? É Coab mesmo. Perdão, candidato. Prossiga. Então, olha, a gente como está com tempo limitado, eu procuro falar o mais rápido possível e às vezes me dá um branco aqui. Por favor, não leve mal. Não, tranquilo. O senhor ainda tem 20 minutos. Está aproveitando muito bem o tempo. Pode falar à vontade. Se tiver que passar um pouquinho, a gente faz dentro do necessário. Não se sinta tolhido, não. Por que essa preocupação de tentar colocar realmente não é só o que eu penso, é aquilo que nós colocamos no nosso programa de governo, que está aí à disposição, ou na sessão, no juiz eleitoral, ou mesmo no nosso site. Está escrito, eu estou transmitindo aquilo que tem de compromisso que nós colocamos no programa de governo. Então, essa questão, por exemplo, desses prejuízos, qual é a nossa ideia? Nós vamos fazer um levantamento, uma auditoria muito rigorosa e nós vamos examinar, não é, a exemplo da própria iniciativa privada, aquilo que é aproveitado, aquilo que é possível, tá certo? Você reabilitar, fazer acontecer. Aquilo que não for possível, nós vamos descartar. Vamos leiloar, vamos fechar, enfim. Não adianta você manter uma empresa deficitária, não é, que provoca uma série de situações de desconforto para quem está administrando,
Por outro lado, algum conforto, porque isso vira sempre um penduricalho de gente lá, não tem onde colocar, bota ali, não tem onde colocar, bota ali. São compromissos que eu não tenho. Por quê? Porque, primeiro, que eu não tenho pretensão nenhuma de ser político, de fazer carreira, nem coisíssima nenhuma. Eu cheguei, saí da minha zona de conforto, poderia estar velejando, pescando e etc, não é? Mas a minha vitalidade eu quero colocar para minha própria satisfação pessoal. Me sinto felicíssimo de estar fazendo o que estou fazendo, apesar de todos os atropelos. Vou dormir tarde, acordo cedo, mas graças a Deus eu estou saudável, não é? Então eu quero aproveitar e dizer que eu não tenho compromisso. Eu vou fazer aquilo que uma auditoria independente faria e saber efetivamente a real condição da cidade. Nós já sabemos muito, porque nós trabalhamos praticamente 1 ano estudando esse assunto todo e nós temos já caminhos a serem seguidos. Doa a quem doer. Não tenho compromisso com ninguém, não é? Então é muito importante que fique claro para o eleitor 2 coisas. Primeiro, procure saber quem são os candidatos. Filho de quem, não é? Neto de quem? Qual é a sua atividade, o que ele faz, não é? Quantas pessoas ele cuida, se é empresário, se não é, quais são os seus motivos que o levam, não é, a ser candidato a prefeito. Segundo, vamos olhar o programa de governo. É obrigatório fazer o programa de governo e entregar na Justiça Eleitoral. E você não pode sair daquilo. Até você sai, mas acontece sempre... prometeu, não cumpriu. Prometeu e não cumpriu. Essa palavra prometeu é de um grande filósofo. Todo mundo sabe quem foi Prometeu, né? E aí? Prometeu? Cumpriu? Então, a gente faz até brincadeira, troça com isso, porque o que mais tem aí é o sujeito dizer, olha, o fulano de tal prometeu, mas não cumpriu nada. Então, a nossa preocupação hoje é voltar. Santos tem que voltar aos primórdios. Santos tem que ter o glamour de ser uma cidade, um orçamento de 3 bilhões e 400 milhões para o ano que vem. Uma dotação orçamentária para a Câmara que é maior do que 450 municípios do estado de São Paulo. Então, gente, é tudo uma questão de você saber dividir. Não precisa também chegar... dividir que nem a dona de casa muito meticulosa, o dinheiro do pão está aqui, o dinheiro do leite está aqui, o dinheiro da carne está aqui, um em cada envelope. Não há necessidade de fazer isso. Mas realmente o que nós temos que fazer é economizar e muito, e saber fazer uso do dinheiro. Porque uma coisa é na minha empresa, eu não cuidei bem do dinheiro, o dinheiro é meu, eu vou pagar o preço de não cuidar bem do dinheiro. Agora, cuidar do dinheiro do povo, porque nós, a partir do momento que assumamos a condição de gestor público, o patrão é o povo. É ele que tem que dizer o que... Nós temos que respeitar essa posição. O dinheiro do povo é que tem que ser olhado com muito cuidado, até porque... você sabe que você não pode mandar embora com uma iniciativa privada. Você quer mandar um cara embora, um gestor que não é bom, 30 dias, mais 10 para liquidar a fatura, vai para a rua. O gestor público não, ele espera 4 anos para mandar o cara embora e mesmo assim corre o risco de não mandar. O cara vai para uma reeleição, quando você menos espera, o cara está lá de novo. Então, gente, eu... tenho tudo isso no meu site, que é www.baiarumbuzeiro.com.br, onde o plano está muito ilustrado, principalmente no nosso site. Está muito ilustrado, fácil de ser entendido, não é? Então, eu acho que isso é realmente aquilo que nos induz a disputar a eleição, e nós vamos brigar muito, porque realmente eu me preparei bastante para disputar essa eleição. Bom, Baiar Umbuzeiro, candidato do PTB, dá para elencar os principais problemas de forma resumida, é claro, dentro do possível, né? Ou, por exemplo, tem essa pergunta aqui que eu fiz para todos, né? No 120, qual o principal problema do município, uma prioridade, uma urgência que deve ser tratada se o senhor for eleito prefeito?
Bem, a gente sabe que há muita opinião, muita gente reclamando, todos tocam num princípio, num problema que é crasso, que é um problema que já vem lá de trás. É o déficit habitacional. Fala-se sempre, né, nas palafitas, etc, etc. Só que dinheiro não cai do céu, gente. Nós temos que produzir emprego, nós temos que produzir riqueza, para disso tirar o dinheiro suficiente para a gente minimizar esse problema das palafitas, não é? E para isso nós temos programas para serem divulgados aqui e concretizar esses programas. Por exemplo, nós temos uma ideia de um projeto onde a gente vai criar um waterfront, que eu persigo isso há 20 anos, e todos os prefeitos que ali passaram não deram trados à bola. Ou seja, isso é muito visionário, etc, etc. Bom, visionário, quem não for, vai continuar sempre lá embaixo. Você tem que ser visionário para você conseguir atingir aquele seu sonho. Então, esse waterfront nada mais é, comumente chamado, mais popularmente, uma marina. Não é? Mas essa marina tem uma atracação simultânea de 3 navios de passageiro, tem todo um complexo de turismo receptivo, com uma série de atrações lá dentro, e o mais importante, você terá ali um ponto de apoio e o início para você encaminhar os turistas a conhecer a cidade histórica, os pontos históricos da cidade, etc, etc, com um guia que será, obviamente, aproveitado esse ponto de encontro ali, eu diria, para que a gente possa fazer isso. É um investimento de grande soma, são aproximadamente 3 bilhões de reais, não é? Mas o dólar de hoje, por exemplo, o pessoal lá brinca, né? Poxa, só isso? Mas é assim mesmo, não é? Então, eu já contatei fundos ingleses que estão interessados no projeto, já a Boskalis, que é a grande engenharia que fez Dubai, que fez Panamá e etc. E esse projeto já está aprovado na Secretaria de Portos. Da Secretaria de Portos vai para a ANTAC, e agora nós estamos na fase da ANTAC, problema ambiental, uma coisa, outra, etc. E o Patrimônio da União, que começa com tudo, não é? Nós temos já a reserva do espaço, que é uma poligonal de aproximadamente 200 mil metros quadrados, na entrada do estuário, onde a gente vai proteger, inclusive, a Avenida Saldanha Gama das ressacas todas que destrói aquilo tudo lá. Então, esse aspecto também já está solucionado, aonde a gente vai tirar dali uma outorga onerosa, da mesma maneira que a gente pretende aplicar a construção civil, também uma outorga onerosa para aqueles que querem empreender na construção civil, não é? E aí, então, esse dinheiro nós vamos desviar, desviar não é bem o termo, mas nós vamos aplicar... Direcionar, melhor dizendo, para as palafitas, porque o centro de Santos, não é? Que é o centro velho, nem sempre histórico. Aquilo que é histórico nós vamos preservar, é evidente. Mas o velho, quem sabe a gente vá conversar com os proprietários, eu sou um deles. Tenho lá um armazém na Rua do Comércio que tem árvore nascendo no telhado, imagine. Não é? Do meu lado está o Pelé. Vamos reformar para quê? Quanto custa a restauração dessa reforma? Empresário tem que pensar em ter lucro. Empresário que não tem lucro é incompetente. Ou então, ele tem outras fontes de renda não republicanas, está entendendo? Que não aparecem. Então, isso é que é importante. Então, o centro de Santos está pronta a urbanização, tem tudo. Calçamento, água, luz, telefone, esgoto, tem tudo. Então, nós temos que aproveitar o centro de Santos, principalmente na zona central, Paquetá e aquela trecho todo, para fazer essa urbanização. E um outro ponto que me sensibilizou muito quando eu estive em Palmas, no Tocantins, da onde minha mulher passou lá 5, 6 anos trabalhando como médica oftalmo, eu conheci lá a escola militar, tem 3. Tem a escola da Polícia Militar, tem a escola do Exército e tem a escola da Marinha. A escola da Marinha me encantou, tanto que eu trouxe um vídeo rápido de passagem lá quando eu estive visitando, e essa ideia de instalar uma escola militar aqui
seria entre o armazém 1 ao 8, coisa que está lá, caindo aos pedaços lá. Quantos anos que se fala nisso, naquilo, vamos fazer um madeira, como se a Argentina hoje servisse de exemplo para alguma coisa, né? Então, gente, então a minha ideia, a escola militar, vamos buscar isso junto ao governo federal, tá entendendo? Porque o que nós precisamos também no município é gestão política. Você tem que ir buscar, sabe, através do seu quadro político, das lideranças, etc. Você tem que trabalhar, você tem que estar em Brasília toda hora, tem que ir lá, insistir, você tem que ter essa gestão política. Por exemplo, falta de gestão política ocasionou o quê? Um crédito que Santos tem do DADE, que já está na casa de 250 milhões. É quanto o Estado de São Paulo deve para o município aqui. E nós vamos, além de cobrar, se for o caso, nós vamos às barras da lei. Governadora do mesmo partido do prefeito, poderiam ter resolvido isso em casa, na cozinha, mas não resolveram. Não é? Então, gente, a gente está apontando coisas sem estar tirando pedra daquilo que está bacana. Aquilo que foi bacana nós vamos manter, vamos melhorar, vamos eventualmente complementar, tá certo? Mas eu diria a você de que há muita maquiagem aí. E essa maquiagem é escondida da população. A população precisa saber como é que está essa situação. Tanto que nós vamos fazer, obviamente, um governo voltado ao esclarecimento. Vai ser um grande Big Brother. Obviamente que as opções, porque nós temos já uma proposta muito interessante. Olha só, estava na Associação Comercial outro dia fazendo uma palestra lá, e na plateia tinha um senhor, cabelinho branco, etc. Eu terminei, aí teve num determinado momento, ele me fez uma pergunta: me diga uma coisa, candidato, o senhor pensou nos idosos? O que o senhor tem para falar dos idosos? Fiquei engasgado, falei: olha, desculpe, nesse momento eu não tenho nada. Tá aí a minha sinceridade, não vou estar inventando franqueza, nada. Né? Ele falou: olha, eu vou lhe dar uma sugestão. E você não me reconheceu ainda? Eu falei: não, desculpe, você está de máscara, a gente vai ficando velho, não é? Eu falei: vou te dar uma sugestão. Por que você não põe no seu rol de prioridade a Secretaria do Idoso? Opa, tá aceita a sua sugestão. E muito bem aceita. Caramba! Bom, logo em seguida terminou o evento, ele veio a mim ao encontro no palco. Poxa, mas você não me reconheceu ainda? Eu falei: não, desculpa. Aí ele tirou a máscara. Eu falei: poxa, Paulo da Rocha Soares, grande shopball de 30 anos atrás, todo mundo sabe, o futebol de praia ali no Canal 6, né? Esse dava da medalhinha para baixo. Poxa, Paulo, muito obrigado. Aí, o que aconteceu? O meu parceiro, Rodolfo, na memória, falou: olha, nós podemos fazer mais. Vamos, no Hospital dos Estivadores, reservar uma área para atendimento de geriatria dos idosos. Eu falei: poxa, está fechado. Já está fazendo parte do nosso plano de governo, independentemente de estar escrito lá na Justiça Eleitoral. Então é isso que nós vamos fazer, que é uma forma que eu uso, o slogan na nossa campanha, que é cuidar de gente, cuidar das pessoas. Isso é de suma importância. Então, eu honestamente estou bem, estou confortável com relação, depois de 66 anos de trabalho, é justo que eu tenha constituído um patrimônio. Mas quando da declaração do meu patrimônio à Justiça Eleitoral, os caras se assustaram. Pô, esse cara vai engolir a gente. Como engolir? Eu não vou gastar meu dinheiro. De jeito nenhum. Estou dentro dos parâmetros. A legislação me define o que eu posso e o que não posso gastar. Agora, eu tenho escorpião nos dois bolsos. Um da direita e da esquerda. E é isso que eu solto, estão adestrados. Aqui não. Então, assim vai ser na prefeitura. Então, Perfeito. Essa é a nossa ideia com relação ao que fazer na prefeitura se eleito. Claro que é uma parte dentro do que o tempo que a gente tem aqui, mas está muito bem explicado, não é? Daqui a pouco, no final, vou pedir para o senhor repetir os canais aí de comunicação para as pessoas conhecerem melhor, porque o intuito justamente é dar isonomia, como se diz no direito, paridade de armas,
para que todos os candidatos, todas as correntes tenham o tempo suficiente. Eu acho que ele está sendo muito bem aproveitado. Então, temos aí mais quase 5 minutos ainda, né? O candidato do Baiar Umbuzeiro, fique à vontade para acrescentar mais alguma coisa e dar seu recado final ao eleitor. Muito obrigado por ter comparecido aqui ao programa ZR News. Eu que agradeço, mas, no entanto, eu tenho um ponto que me parece muito importante. Pois não. Saúde, por exemplo. Sabe que Santos, lamentavelmente, é o último colocado entre todas as cidades aqui da região em termos de dotação para a saúde. 20,5% para a saúde é muito irrelevante. Então, nós estamos muito preocupados com isso, tanto que nós já declaramos e vamos cumprir. Nós vamos colocar uma verba suplementar de 100 milhões na saúde para que a gente chegue aos 25% na saúde, que é aquilo que a gente tem por obrigação de fazer. Porque Santos hoje tem uma taxa ridícula de 11% para as internações programadas para algum tipo de cirurgia, etc, etc. Aonde fica a gente esperando 6 meses aí para fazer uma cirurgia simples. No nosso caso, com esse dinheiro a mais, acho que nós podemos aumentar de 11% para 30%, não é? A execução dessas cirurgias, aonde nós vamos minimizar muito o sofrimento das pessoas, porque é muito comum. Eu mesmo recebi outro dia um pedido de um amigo nosso, que é surfista também e tal, que tinha um problema no tornozelo, que tinha que fazer uma cirurgia, e ele já está 2 meses na expectativa de fazer a cirurgia e não tem como fazer. Poxa, eu fico como? Só se eu contratar um médico particular aí para fazer, mas não é esse o caso, né? Então, essas coisas todas acabam nos sensibilizando muito, não é? Mas eu acho que esses pontos importantes, que é o próprio turismo, a construção civil, vai gerar emprego, vai gerar riqueza, vai gerar parte toda que nós precisamos de dinheiro para investir aos menos favorecidos. Sobretudo, essa questão de moradia aqui, nós precisamos realmente minimizar esse problema, que entra a reeleição, sai reeleição sempre. O toque principal é a história das palafitas, não é? Não se fala em outra coisa em Santos em eleição. Precisamos isso, precisamos daquilo, precisamos aquilo. Gente, nós precisamos de muita coisa, só que bota no papel, assina embaixo e diz, olha, eu vou fazer. Pode me cobrar, me bota lá. Então eu quero agradecer aqui o seu espaço, Gerry, e mais uma vez recomendar todo o pessoal dos eleitores, tá certo? Que deem uma olhada nos seus candidatos, verifique direitinho quem é o candidato, o que ele faz, qual é a sua experiência, porque há 20 anos não se elege um prefeito oriundo da iniciativa privada, não é? Então eu acho que seria muito importante a gente olhar essa questão, além de usar bem o que tem disponível aí na internet, e ao mesmo tempo eu quero dizer aos senhores o seguinte, olha, eu sou candidato, eu estava esquecendo até de dizer isso, né? Verdade. Eu sou candidato, e o meu nome é Baiar Umbuzeiro, não é Enéas, apesar do tempo. Eu sou o B14, no qual eu preciso do seu voto. Por favor, se gostou, vote no B14. Se achou que faltou alguma coisa, pode entrar no nosso site, que tem lá uma página reservada para a gente ter as sugestões, para a gente ter as críticas. Ninguém vai ficar sem resposta. Podem ter certeza absoluta. Obrigado. Baiar Umbuzeiro, candidato pelo PTB à Prefeitura de Santos, foi muito à vontade. Peço desculpas por a gente ter essa linha do tempo, né? Que é uma questão, claro, de isenção jornalística ao mesmo tempo a todos, mas o senhor aproveitou muito bem. Teria até ainda mais alguns segundos, alguns 15 segundos, mas acho que o recado foi muito bem dado. Baiar Umbuzeiro, muito obrigado e bom trabalho na sequência da campanha. Obrigado. Ok, bom, está terminado o bloco das eleições 2020 de hoje. Amanhã, Bernardo, quem será o nosso convidado amanhã dentro da lista de candidatos à Prefeitura de Santos? Vamos lá.
Amanhã, ZR, dia 20/10, vem o Luiz Xavier, do PSTU. Tá certo. E a semana também tem mais candidatos, né, que estarão aqui conosco. Temos sim, ainda teremos Marcelo Coelho, do PRTB, Guilherme Prado, do PSOL e fechando a semana, João Vilela, do Novo. Perfeito. Bom, Baiano Buzeiro conosco hoje aqui no programa. Voltamos já para o último bloco. E aí, você é favorável ao horário de verão? Tem enquete aí no nosso Instagram. Vamos debater isso já, que esse ano não teremos o horário de verão novamente. Programa ZR News. Sorria para a vida no Implante Vida. Renove seu sorriso com tecnologia. Instituto Implante Vida, referência em odontologia. Todas as especialidades, segurança, modernidade. Implante Vida, Implante Vida. Clínica Odontológica Implante Vida. Tolentino Filgueiras, 49, Santos. Implante Vida. Você já ouviu com certeza que prevenir é melhor que remediar. Quando falamos nisso, lembramos que a Seguridade está ficando cada vez mais ampla, oferecendo uma infinidade de produtos no mercado. A diferença com certeza é a orientação de um corretor de seguros de confiança. O nosso é o Flávio Meleiro, da Embaré Corretora de Seguros, há 29 anos no mercado. São diversas opções, como seguro de vida, seguro residência, seguro viagem, imóvel, carro fácil e muito mais. Atenção! A Embaré Corretora de Seguros voltou a atender presencialmente e está de casa nova. Venha nos visitar. Avenida Senador Feijó, 686, sala 1821, Vila Matias, Santos. Ligue 38770415, 38770415 ou mande e-mail para flavio@embarecor.com. Embaré, Corretora de Seguros. Todas as terças e quintas, no programa ZR News, acompanhe o quadro DBV, De Bem com a Vida, falando de saúde, qualidade de vida, bem-estar e muito mais. Sempre com especialistas que são referência em suas áreas de atuação. Não perca o DBV, De Bem com a Vida, às terças e quintas, a partir do meio-dia, no programa ZR News. Realização ZR com Assessoria. As pessoas adoram assistir vídeos e quando se trata de mídias sociais, os vídeos geram 1.200% mais compartilhamentos do que textos e imagens juntos. É mais fácil para os espectadores compreenderem sua mensagem dessa forma. Então, se você quer chamar atenção no seu negócio, a produtora Segundo Plano, com excelentes profissionais, traz suas influências cinematográficas para valorizar os projetos dos seus clientes, com o intuito de transmitir e vivenciar boas histórias. Entre em contato pelo Instagram, @produtora Segundo Plano ou pelo telefone 99749-9540, 99749-9540. Produtora Segundo Plano. De volta aqui, Darryl Hammond, You Know, It's Maneira. Essa aqui eu gosto muito. Não era nem locutor de rádio ainda, essa música já estava aí rolando, mas estava quase lá, né? Bom, Bernardo, temos mais um bloco aqui do programa ZR News. Tem a nossa enquete também, como é que o ouvinte pode nos acompanhar. Segue conosco o comentarista de toda segunda-feira, o advogado Fábio Solito. Vamos lá, Zé. O ouvinte quiser participar, pode interagir com a gente pelo Instagram, que é o @programa ZR News. Lá nos stories, a nossa enquete. Você quer de volta que o horário de verão? Sim ou não? No Facebook estamos com 3 páginas para você acompanhar as nossas lives, interagir diretamente com a gente, curtir também, né? As páginas da Santos FM, página jornalista ZR Torquato e a nossa fanpage oficial, o ZR News. O WhatsApp também está liberado, 997721213, 997721213. O Marco Antônio Francisco está com a gente, dando uma boa tarde e falando excelente a participação do candidato Baiar. Perfeito, perfeito. Temos aí também opiniões sobre o horário de verão? Temos sim. O Marcos Gremista diz assim: bom dia, sou contra o horário de verão. Isso é
bom para quem não precisa acordar cedo. E a Laura do Gonzaga com a gente fala: nada mais gostoso do que ficar na praia até as 8 da noite com o sol. E aí, Fábio Solito? Gosta do horário de verão? Tem gente que detesta. Não, eu tô brincando. Quero saber como vai a enquete. A enquete está... Quero saber. Pô, tu tá falando da enquete? Dá uma prévia aí pra nós. Pra gente verdade, poder, né? Pois é. O nosso público, 78% quer a volta do horário de verão, 22% dizem não. Eu vou falar uma coisa. Pessoalmente, eu gosto muito do horário de verão. Mesmo sendo... Eu tenho um hábito mais diurno, né? Eu acordo bem cedo. Quando eu digo bem cedo, é bem cedo mesmo. Zé sabe disso, que já mandou umas mensagenzinhas aí, né? Relativa até o programa, pauta e tudo mais. Enfim, eu gosto, mesmo acordando bem cedo, eu gosto bastante do horário de verão. Só que eu acho que é o seguinte: o horário de verão, ele precisa ser visto, na verdade, como uma ferramenta econômica. Porque dizem que, a justificativa do presidente, que hoje não se justifica aquela economia que se fazia antes. Exatamente, porque, na verdade, isso tem uma implicação real, né? Havia, no passado, uma implicação real de ordem econômica a justificar a mudança do horário. Né? E em não existindo essa justificativa, vamos seguir o rumo normal das coisas, né? Infelizmente. É que a gente, claro, para quem gosta, né? A maioria aí, por exemplo, quase 80% aí apontando que prefere a existência do horário de verão. Ah, poxa, podia ter, mas na verdade, se não existe mais a justificativa econômica, que é o que fundamentava o horário de verão, não vejo por que motivo ele ser utilizado. Bernardo, você lá, como cidadão peruibense, né? Você gosta do horário de verão? Ah, Zé, sempre fui apaixonado pelo horário de verão, né? Até algo que eu herdei da minha mãe, que a gente... Como eu comecei a trabalhar muito cedo também, ajudava minha mãe na empresa. Quando a gente saía às 6, 7 da tarde, era horário de verão, a gente ia direto pra praia e ainda conseguia curtir pelo menos 1 hora a mais ali, a surfar com meu irmão. Então, o horário de verão é bem visto. Tá velho ele agora, né, Zé? Pois é. Quando eu comecei a trabalhar bem cedo, agora ele tá... mas Bernardo, eu tô com 21, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, então eu já tenho 10 anos aí de contribuição à família. Aí o pessoal vem aqui e fala: nossa, como o Bernardo, ele desenvolve bem, ele é maduro, ó, começou cedo ali, né? Ajudando a família, né? Diga-se de passagem. Para de valorizar o passo que tu não vai ver depois quando vier a renovação do contrato. Já estamos falando sobre isso, né? Meu caro Bernardo, né? Bom, eu tenho aqui um outro tema. Vamos deixar as notas informativas. Eu vou puxar aqui da cartola um tema que eu sei que o Fábio vai conseguir comentar com bastante propriedade. Não tem susto, não. Surpresinha. Vamos lá. Não, eu acho que é legal falar. Vamos lá, por favor, Bernardo. Vamos lá, Zé. Primeiro, queria falar que além de Santos, Guarujá, Praia Grande e Peruíbe foram as cidades que também anunciaram que não vão promover a tradicional queima de fogos na virada do ano, né? O motivo do cancelamento, claro, é não promover aglomerações que podem ampliar a disseminação do coronavírus. Os demais municípios aqui da Baixada ainda não se manifestaram oficialmente sobre uma decisão. Perfeito. Bom, o que eu acho que é interessante, que nós temos uma cobertura pequena, mas lá em São Vicente também. E Santos e São Vicente são cidades aí conurbadas, né? Então... O super empate? Exatamente. Pesquisa do empate, Caio Amado pulou do terceiro para o primeiro lugar, com 21,7%. Pedro Gouveia, do MDB, o prefeito, busca a reeleição, se manteve na segunda com 20,9%. E a Solange Freitas deixou a liderança e foi para o terceiro lugar, 16,5%. Mas dentro da margem de erro, pode-se falar em empate técnico. E aí, como é que você vê? Essa nova pesquisa mudou as posições, mas a situação de empate técnico perdurou. Desenho que, pelo menos, ao que tudo indica, vamos com esse desenho aí até dia 14, a não ser que alguém escorregue, né? Como a gente teve um candidato aí em São Paulo que deu uma escorregada há uma semana atrás e estava bem na frente dos outros e já viu todo mundo encostar, né? Enfim, mas não acredito. Acho que Caio a Solange é uma comunicadora de mão cheia, né? A gente sabe disso, o trabalho que ela sempre desenvolveu. Então, não acredito que vai escorregar.
E o Caio e o Pedro, eles não são marinheiros, vamos por assim dizer, né? Não são marinheiros de primeira viagem em disputa eleitoral, né? Já travaram essa saudável batalha eleitoral na última eleição no município de São Vicente. Zé, eu acho que vai ser no Photoshop. Né? Vai ser no VAR, né? A linha ali, linha do impedimento. Eu acho que vai Vamos falar impedimento, né? Que vai, parece eu acho que vai ser no VAR, caso ninguém escorregue, não haja nada diferente, né? Eu acho que vai ser alguma coisa bem competitiva lá em São Vicente. Como também, de certa forma, né, Zé? Tá se desenhando aqui no município de Santos, né? Como, de certa forma, a gente tem visto aí a última pesquisa, que eu sei que você teve o programa aí destinado ao comentário dela. Não tivemos tempo não de comentar. Falar um pouco. Sabe por que eu não comentei? Porque essa questão do... Agora tudo bem, que já tivemos a entrevista do candidato. Comentar antes traria um elemento de desequilíbrio, né? Não, eu tô falando Mas assim, agora tudo bem. Porque você vê que o desenho já é me parece um indicativo. Até pela Você tá falando da pesquisa do Jornal da Orla, né? É isso. O Jornal da Orla. Que saiu na sexta, não foi isso? Exatamente. Saiu na bom reproduzir os números, né, do Jornal da Orla aí. Saiu na sexta-feira. Já que você tocou no assunto, vamos entregar para o nosso ouvinte realmente a resenha completa, apesar do pouco tempo, né? Não, tranquilo. E o Bernardo vai trazer. Mas que parece que o desenho... A pesquisa já traz... uma coisa que a gente não tem faz tempo em Santos, né? Exato. Segundo turno. Mas o Rogério, ele, segundo a leitura do Instituto de Pesquisa, com horário eleitoral, ele subiu para 30%, né? Ele estava ali em terceiro e tal. A gente sempre fala em consolidação, né? A gente sempre fala em aguardar mais uma pesquisa para ver se esse retrato vai se consolidar e tudo mais. Mas se eu não estou enganado, me pareceu bastante expressivo que o Rogério apareceu com 21% na espontânea já. Para quem estava com 4%... quando você indicava quem eram os candidatos, aparecer com 21 na espontânea, significa dizer que, sem dúvida, essa vinculação da imagem dele com o Paulo parece que está surtindo resultado na população em geral. Mas o que eu acho interessante Você me permite? Claro. Vamos para melhor entendimento. Os números, o Bernardo chegou lá, que isso não estava na pauta, gente, mas não tem problema não, o programa é assim mesmo. Os números referentes à pesquisa que foi publicada no dia 17 de outubro, né, o último sábado, portanto, ficou o seguinte... Por isso que não comentamos, né? Isso, Rogério Santos lidera com 30% das intenções de votos, o Banha tem 11%, Cassione 10,2%, Ivan Sartori 8,8%. João Vilela aparece com 2,5%, Delegado Romano 1,7%, Douglas Martins 1,6%, Baiar Umbuzeiro 1,3%, Tana Correia 1,2%, Guilherme Prado tem 0,5%, Márcio Aurélio e Thiago Andrade tem 0,4%, Moisés Fernandes tem 0,3%, Carlos Paz e Marcelo Coelho 0,2%. Vai lá, Solito. Não, eu acho... se esse desenho, né, se mantiver... a gente sempre fala isso, né? Pesquisa é um retrato do momento. É importantíssimo que o ouvinte tenha ciência disso. Né? As coisas vão acontecendo no decorrer da campanha, no dia a dia. E essa fotografia pode ser alterada naturalmente. Mas o que eu acho... Temos um empate técnico aí, um triplo empate técnico também na segunda colocação, né? Banha, Cassione e Ivan Sartori, né? Desembargador Ivan Sartori. O que eu acho bacana é que possivelmente tudo encaminha para um segundo turno. Um segundo turno que a gente não vê há bastante tempo em Santos. Um segundo turno que aparentemente de candidaturas da direita, né? O que também, de certa forma, é bem claro, né? A gente não viu um expoente de uma candidatura da esquerda ainda aparecer nas pesquisas. Os próprios 6% que a Karina teve na última eleição, na eleição de 2016, que a Karina Vital teve, não estão aparecendo, né? É bastante interessante essa diferença de movimento. Enfim, e duas candidaturas aparentemente mais voltadas à direita,
né, com ideologias mais voltadas à direita, apesar de eu não gostar muito disso, mas há que se reconhecer que são propostas mais liberais, né? E acho que isso aí seria bacana para a cidade, né? Mais um pouco de discussão sobre o futuro da cidade. Talvez com mais tempo para os dois candidatos, uma paridade de armas em termos de tempo eleitoral e tudo mais. Acho que traria benefício, independente do resultado final, acho que traria benefício para o debate da cidade e naturalmente, para a composição de forças de segundo turno, que também vai ser interessante, né? Pois é, vai ser literalmente uma nova eleição. A correlação de forças vai mudar totalmente. Caso confirmado. Uma movimentação bastante diferente que a gente não tem há bastante tempo aqui no município, né? Acho que Exato. Bom, mas a pesquisa também, ela mostrou um crescimento muito rápido. Já é feito da propaganda eleitoral na TV, enfim, não é? As campanhas literalmente com a sua estrutura, seu devido tempo, na rua. Então, o Rogério, realmente, esse avanço dele foi muito rápido. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. É cedo para... Hoje se desenha o segundo turno. Né? Mas eu acho que ainda eu também acredito. Que ele cresça, o Zé, eu acredito com 16 candidatos a prefeito municipal. Temos 16. Tira ele, sobram 15. Né? São 15 candidatos para 50% dos votos válidos. Você pega um candidato com 3, outro com 2, já o universo aí já... Você começa a pegar 4 desses 15 candidatos. Se você pegar 5 com 3%, nós temos 15%. Indeciso. Entendeu? Como é que tá os indecisos aí? Indecisos e nenhum deles tal. 18,8% não sabe ou não respondeu, e quem pretende votar branco, nulo ou nenhum, 11%. Você tem um desenho aí de 11%. Você tem um desenho de 11% de votos válidos, você já parte de um eleitorado reduzido, sem contar a abstenção, né? Que também foi muito grande na última eleição. Há que se considerar isso, né? Você tem um universo aí de crescimento, de pouca possibilidade, se nada se alterar, de pouca possibilidade de crescimento de avanço para 50% do Rogério. Ele teria que fazer a totalidade dos 18% dos indecisos. Realmente. Bem difícil, né? É verdade. Então, é um desenho que, para mim, dentro do contexto de 16 candidatos, volto a repetir, a não ser que a gente tenha um episódio específico, algum momento, uma escorregada muito grande num debate, uma fala ostensiva, preconceituosa de alguma natureza, ou a operação da Polícia Federal, alguma coisa assim, para mudar esse desenho. Ok, e teremos cada vez mais pesquisas, isso é importante, é um balizamento importante para a nossa avaliação, tá certo? Que é a fotografia do momento. Acho que a gente ouviu isso aí recentemente, né? Fábio Solides, tempo esgotado. Tempo esgotado. Tô brincando. Muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, eu quero só aproveitar, se você me der 10 segundos, que eu não posso deixar passar batido. Hoje é aniversário da minha... Você sabe que eu tenho uma comunicadora em casa também, a minha esposa, a Vera Haddad. Amor, um beijo, obrigado por tudo, muito feliz de estar do seu lado, de você me dar essa chance de estar do seu lado o tempo todo. Então, fazendo a declaração, vamos mudar a veia jornalista para a veia romântica. Faz muito bem. A sua esposa, além de uma profissional qualificada, é uma ótima pessoa, sempre muito agradável, alto astral demais. Então, parabéns aí a dona Vera também, né? Uma energia sensacional. É isso aí. Que também é questionadora, reclama, opina aqui no programa, nos ajuda bastante, que ela é do meio, né? Não só isso, ela vai em rede social de candidato e dá ali mesmo. Porrada, ela não tá nem aí, não. Legal, então eu retiro o tempo esgotado pra Vera aí, a nossa homenageada de hoje. Bernardo, brigadão, tá? Obrigado, Zé. Deixa eu só terminar com uma notícia. Pois não. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje a apoiadores que a vacina contra a Covid-19 não vai ser obrigatória. Essa manifestação vem na esteira da declaração do governador de São Paulo, João Dória, que afirmou que a vacinação contra o novo coronavírus em São Paulo vai ser obrigatória, exceto para pessoas que apresentem alguma restrição avalizada por um médico. Perfeito. Bom, missão cumprida hoje. Amanhã o candidato Luiz Xavier, do PSTU, será o nosso sabatinado do programa ZR News. Está completando aí mais uma missão, acho que muito bem cumprida, né? E eleições 2020 no foco. Voltamos amanhã a partir do 12h10, logo após o horário político. Tchau, gente. Boa tarde. Siga na programação aqui da Santos FM. Amanhã, 8h30 da manhã, Alex Frutuoso. Excelente Entre Linhas. Tchau, tchau. Investir o tempo em você é um lucro
absurdo de vida e prazer. Cultivar o brilho em seu olhar é a coisa mais bela que eu posso querer. Me transformo em luar pra saber dos seus pensamentos na beira do mar. Eu não penso em mais ninguém. O seu beijo fica comigo, me faz seu refém. Nossas vidas vão seguir, eu sei. Dos sinais que a sua pele traz, tem nomes de estrelas e constelações. Sei de cor as marcas de um verão, da saboneteira ao Vale dos Seus. Me transformo em luar pra saber dos seus pensamentos na beira lá do mar. Eu não penso em mais ninguém. O seu beijo fica comigo, me faz seu refém. Nossas vidas vão seguir, eu sei. Já desisti de pensar